Olá! Você é ou conhece alguém que vive reclamando das situações, sentindo-se eternamente insatisfeito com a vida? Esse é um mal que nos abala tanto o espírito quanto as energias físicas e acaba por nos afastar de um dos sentimentos mais nobres que poderíamos ter, a gratidão. Ao reclamar, não reconhecemos as bênçãos que possuímos e, pior, estagnamos e deixamos de percorrer a nossa caminhada. Este tema foi esmiuçado pelo pedagogo e colaborador da Folha Espírita, Walter Graciano Júnior, no seu último artigo para o jornal. Vamos conversar sobre este e outros temas interessantes no programa de hoje. Muito bem-vindos ao Portal de Luz. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, ei-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Quem é que não conhece pessoas que, além de nunca estarem satisfeitas com a vida, ainda reclamam de tudo? Da família, da falta de tempo, das dificuldades no trabalho, da rotina. Alguns, ao verem as dificuldades, correm para tentar superá-las,
mas outros preferem sentar e reclamar. Mas a reclamação, que pode nos afastar das boas vibrações e do aprendizado de desenvolvermos a gratidão, é um mau hábito que pode e deve ser vencido. Infelizmente, o mundo está impregnado de pessoas assim, pessimistas, negativas e pior, ao invés de lutarem para mudar tantos problemas que eles enxergam na vida, eles preferem justamente se vitimizar e permanecer reclamando. Ficar perto delas pode ser desgastante e quando entramos nessa faixa de pensamento, saímos pesados, como se a negatividade sugasse a nossa energia vital. Está comprovado cientificamente. Esse tipo de comportamento afeta o nosso equilíbrio no corpo físico e espiritual. A reclamação prolongada gera estresse e está provado que o estresse prolongado causa doenças. Enfraquece o sistema imunológico, aumenta a pressão sanguínea e o risco de problemas no coração, a obesidade e a diabetes. Também aumenta as taxas do hormônio do estresse, o cortisol, que causa problemas de aprendizado, perda da memória, diminui a densidade dos ossos, promove o ganho de peso e a elevação dos níveis de colesterol no organismo. Além disso, acelera processos de depressão, tendências a outras doenças mentais, bem como também, a essa altura podemos até deduzir, diminui a expectativa de vida. Aprendemos com os mentores espirituais que a porcentagem quase total das enfermidades humanas tem origem no psiquismo. Então, assim, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a preguiça, a crueldade são vícios da alma que geram perturbações e doenças nos seus envoltórios, quer dizer, tanto no corpo espiritual ou perispírito, como por consequência no corpo físico. Alexandre, no livro de André Luiz, Missionários da Luz, de psicografia de Chico Xavier, explica o seguinte: nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. A negatividade e a reclamação, como lembra Graciano, adoram companhia. Em geral, pessoas negativas e reclamonas têm a tendência de andar em companhia de pessoas que possuem o mesmo padrão mental e que, portanto, vão dar ouvidos às suas reclamações. No entanto, Abby Wolf, uma professora e pesquisadora de saúde e educação na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, faz uma importante observação acerca do problema das reclamações e negatividades e como podemos ajudar quem está nessa faixa de pensamento. Ela sugere que façamos perguntas para quem vive reclamando, ajudando para ele refletir sobre o que está por trás de tanta insatisfação. De repente, fazendo alguns questionamentos, se chegará à conclusão de como resolver o que tanto incomoda o amigo. E pode ser que, no fundo, este amigo esteja simplesmente precisando de atenção. Ajudar, conforme nos lembra Graciano, é uma forma de caridade e temos de dar a nossa contribuição estendendo a mão. E vale sempre lermos as palavras de André Luiz no livro Agenda Cristã, no capítulo Não Estrague o Seu Dia, um antídoto contra a reclamação. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã,
sobre os bons e sobre os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia a você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Vamos agora chamar a nossa amiga Sandra Marinho, que vai nos trazer as reflexões no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, somos espíritos em evolução e muito temos que vencer em nosso íntimo para iniciarmos uma trajetória de verdadeira subida. A gente sobe um tiquinho e cai um tanto. Acho que vocês concordam com o que eu estou dizendo. Em nossos encontros semanais, temos abordado vários aspectos frágeis da personalidade humana com o intuito de trazer algumas questões para a nossa reflexão e ajudar no fortalecimento da nossa vontade de mudar para melhor. Mas tudo seria muito mais fácil se conseguir mudar, se não fossem as tentações. Tentações são situações que nos aparecem, que favorecem justamente os comportamentos e atitudes com os quais lutamos para banir de nós. Já pensaram nisto? Por exemplo, quem está de dieta e precisa cortar o açúcar de sua alimentação, procura não entrar numa confeitaria, ou seja, buscamos evitar as tentações. E não há outra forma de enfrentarmos os nossos maus hábitos, mas temos que estar alertas, porque nem sempre as tentações estão relacionadas aos nossos maus hábitos. Temos de estar atentos a todas as situações que podem nos levar a uma decisão, a uma atitude da qual podemos nos arrepender mais tarde. Querem ver como isso pode acontecer? No livro Almas em Desfile, de Hilário Silva, ele nos conta que um distinto corretor de nome Antônio Gama e sua esposa Dona Cornélia, junto com o amigo Arthur Ramos, voltavam de um centro espírita após ouvirem uma palestra sobre tentações, faltas de compromisso, etc. No caminho, o corretor comentava com a sua mulher: o orador não precisava ser tão exigente, ficou falando por mais de 1 hora, como se todos na assembleia fôssemos malfeitores. Ramos ponderou: cautela nunca é demais, todos somos capazes de cair. E Dona Cornélia falava: não temos a prece e o conhecimento? Não é possível que estejamos tão atrasados assim. E o corretor arrematava: não somos tão ruins assim, já subimos um degrauzinho, sim. Na chegada em casa, interrompeu-se a conversação. Foi quando tocou o telefone e a voz do outro lado parecia familiar. A voz dizia: Antônio, somos nós.
E ouvindo a referência de uma firma conhecida pelos grandes negócios e com a qual já operara algumas vezes, respondeu: dê as ordens. A voz do outro lado dizia: é um negocião, basta apenas um recibo assinado por você e receberá 800 mil cruzeiros. Antônio percebeu que se tratava de uma transação inconfessável. Emocionado, explicou a esposa: 800 mil cruzeiros. Com este dinheiro podemos comprar nosso sonhado apartamento. Afinal, é um negócio como outro qualquer, disse a sua mulher. Gama, no entanto, respondeu ao telefone. Gama, né, então, vou falar de novo aqui, tá? Gama, então, respondeu ao telefone: muito bem, onde nos encontraremos amanhã? Nisto, o interlocutor do outro lado da linha mudou o tom de voz e falou preocupado: mas quem está falando? Sou eu, Antônio Gama. Nisto, o homem do outro lado, desapontado, disse: desculpe-me, foi um engano, e interrompeu a ligação. Só então que o casal reconheceu que haviam caído em perigosa tentação, ou melhor, quase caíram, né? Na prece Pai Nosso, tão proferida por todos os cristãos, raros são os que prestam atenção à parte que diz: não nos deixe cair em tentação. Ao dizer isto, lembro muito bem, quando eu era criança e aprendi a fazer essa oração, que quando chegava nesta parte, eu imaginava sempre as tentações vindo de fora, com a única intenção de nos tirar, nos tentar, de prejudicar, né, para que a gente caísse na sua lábia. Mas hoje, com o estudo e a reflexão que o Espiritismo me proporcionou, eu entendo que não há tentação externa. Os fatos são os mesmos. A forma como percebemos o objeto da tentação é que, de fato, nos posiciona diante dela. Vou explicar melhor. Por exemplo, já pensaram por que uma bebida é somente tentação para aquele que por meio dela pensa em satisfazer uma necessidade? A garrafa de bebida em si não é a tentação. Para uns, ela passará desapercebida, concordam? Na nossa narrativa, o casal que se sentiu ofendido com a palestra que ouviram no Centro Espírita sobre a atenção em vencer as tentações e logo após se deixaram levar pela cupidez sem maiores brios, já traziam dentro de si a ambição desenfreada e a ganância que lhes impulsionava a tirar vantagem de qualquer situação que lhes propusesse um ganho fácil. Conclusão: ao pedirmos a Deus que nos livre das tentações, o nosso pensamento deve ser de pedir discernimento e força para vencermos as nossas fraquezas, para que fortaleçamos internamente, que privilegiemos a simplicidade e o nosso próximo. Assim, nada nos rebaixará. Pensemos nisso. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora chamamos o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos mais uma vez ao Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre os ensinamentos do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, contido no livro de psicografia de Chico Xavier, Contos e Apólogos, a respeito da lição do discernimento. Diz Humberto de Campos: finda a cena brutal em que o povo pretendia apedrejar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou-o zelosamente: mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados
pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Sim, clamou o apóstolo irritado. Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Ante as duas interrogações, o Messias observou sereno. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido esta desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então noutros setores o culpado e os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Geralmente as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Jesus sorriu, complacente, e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? O pescador de Cafarnaum acentuou contrariado. O responsável devia expiar semelhante delito. Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Nesse ponto do entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão, surpreendido: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tudo até hoje uma vida regular. Ambas estão feridas e com dificuldade. Tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faze a justiça. E onde está o miserável? Gritou Simão, enérgico diante do mestre que o seguia bondoso. Ali, ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria, e apontou uma casa de peregrinos, para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que observava sereno. Por trás da antiga porta escondia-se um homem, trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas a breves segundos estacou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. Seguira o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e bradou: Mestre, mestre, que fazer? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou: Pedro,
Não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Estamos encerrando o nosso programa de hoje e lembramos que vocês podem nos mandar as suas opiniões, dúvidas e sugestões de temas. Anotem o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. Uma excelente semana a todos, com muita esperança, luz e trabalho no bem. E até a próxima!